make my body go, make our bodies higher and higher. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Bem, na nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas, pessoal? Funções inorgânicas, gente, é uma maneira de eu classificar as substâncias, tá? Uma maneira de eu classificar as substâncias de acordo com as suas características e propriedades, tá? Falando em funções inorgânicas, eu tenho 4 funções que nós vamos estudar, gente. Funções ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? Então hoje nós vamos introduzir o conceito de ácidos. Então, antes de eu falar de ácidos, antes de falar das outras funções também, é importante vocês saberem, tá, o conceito de ionização e dissociação. Pessoal, primeiro, o que é ionização? Ionização, galera, é formação de íons, tá? Formação de íons. Galera, não te esquece, não vacila na hora da tua prova. Ionização é um fenômeno químico. É um fenômeno químico, beleza? Porque os íons vão passar a existir. Eles não existiam. Somente quando eles forem colocados em um solvente, eles vão passar a existir. Vai haver a formação de íons. Tá? Exemplo, HBr, ácido bromídrico. Quando eu coloco na fase gasosa, esse Gzinho significa que ele está na fase gasosa. Quando eu coloco em água, olha só, H2O em cima da setinha, quando eu coloco em água, produz H+, e Br-. Galera, produziu, formou H+, e Br-. Esse aqui, entre parênteses, significa fase aquosa, quer dizer que está em água. Tá? Então formou aqui um cátion, formou um ânion. Então formou íons, beleza? Então se formou íons, eu tenho esse processo como ionização. Tranquilo? Pessoal, e o que é dissociação? Dissociação, gente, nada mais é do que separação de íons. É um fenômeno físico. Não confunde ionização com dissociação. Ionização, galera, geralmente acontece com compostos moleculares. Dissociação com compostos iônicos, tá? Separação de íons. Quer dizer que os íons já existiam, tá? No composto iônico, interligados, tá? Através de forças de atração e repulsão, forças eletrostáticas. Nós já vimos esse babado aí, tá? Quando falamos lá sobre as ligações iônicas, dos compostos iônicos, tá? Então aqui eu tenho Ki, iodeto de potássio, que é um sal, tá? Ele está na fase sólida, em água produziu aqui, ó, na verdade se separou os íons, tá? Que estavam unidos no retículo cristalinos através de forças eletrostáticas, atração e repulsão, tá? Então eles estavam unidos, bonitinho, e eles se separaram, formou K+, e I-, tá? Aquoso, porque está em água. Então, galera, os íons se separaram, tranquilo? Separação de íons, dissociação. Aqui é um composto iônico, tá? Porque eu tenho um cátion, esse cátion aqui ele é derivado de um metal, e aqui o ânion derivado de um ametal. Beleza? Galera, essa característica da ionização e da dissociação terem a presença de íons faz com que ácidos e bases conduzam corrente elétrica. Tá? Então a condução da corrente elétrica por ácidos e bases é viável. Por que é viável, professor? Porque ali eu vou ter íons presentes na solução aquosa. Tá? Então, se eu vou ter íons presentes ali na solução, é óbvio que a condução da corrente elétrica vai ser viável, vai ser possível. Tá? Então, aqui, exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho os íons H+, Br-, H+, e Br-. Uma solução aquosa de ácido bromídrico. Tá? Aqui eu tenho um gerador, uma pilha ou uma bateria. Aqui uma ponta conectada, uma ponta do fio condutor, fio de cobre conectada à solução, e a outra ponta, a outra extremidade, passando por uma lâmpada e conectada também na solução. Pode ver aqui, ó, que os fios não estão se conectando. Então aqui eu vou ter que a lâmpada vai acender, galera. Tá? Se eu tenho esse ácido aqui presente na água, é o composto molecular, ele está na água, então tem presente íons dele aqui na solução. Então é óbvio que a lâmpada acenderá. Tranquilo? Acenderá, porque eu vou ter íons presentes na solução. Pessoal, e agora se eu tiver uma solução de Ki, tá? Se eu tiver aqui uma solução de Ki, galera,
Aqui, olha, neste caso eu tenho um sal. Tá? Eu tenho um sal. Então, nesse caso, eu tenho um composto iônico. Tá? Aquoso. É óbvio que eu vou ter presente na solução os íons K+, e I-. Aqui eu tenho gerador, uma pilha, uma bateria. Então, neste caso aqui, bebê, presta atenção para cá, a lâmpada ela também vai acender. Tá? Por que ela acende, professor? Porque eu tenho íons presentes na solução. Então, se eu tenho a presença desses tais íons, cátions e ânions na solução, é óbvio que vai facilitar a condução da corrente elétrica. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza pura? Então aqui, olha, os compostos que sofrem dissociação e ionização, eles conduzem eletricidade. Tá? Neste caso eu citei um exemplo de um sal, mas poderia ser uma base aqui, tá? NaOH, KOH e assim por diante. Beleza? Então vamos para cá, gente. Presta atenção aqui. Bora falar um pouquinho sobre indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base, pessoal? Nada mais são do que substâncias orgânicas, geralmente são substâncias orgânicas, que vão mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Elas mudam de cor, galera. Elas mudam a coloração delas. Ou permanecem na coloração original delas. Tá? Então aqui eu tenho aqui um exemplo de alguns indicadores ácido-base. Papel tornassol, fenolftaleína, azul de bromotimol, extrato de repolho roxo, chá do repolho roxo também é um indicador ácido-base. O açaí também é um indicador de ácido-base. Então olha só, galera, o papel de tornassol em meio ácido, a coloração dele fica vermelho, tá? Vermelho. Em meio básico, azul. A fenolftaleína, que é um líquido incolor, em meio ácido ela permanece incolor. Em meio básico, ela fica com a cor rosa, ou rósea, tá? Mas como você preferir. Azul de bromotimol em meio ácido é amarelo. Em meio básico, azul, permanece azul. Extrato de repolho roxo, chá do repolho roxo em meio ácido, fica com a cor rosa ou rósea. Em meio básico fica um amarelo esverdeado, um verde, né? Se for muito mesmo básico, fica com uma cor totalmente quase amarela. Tá? O açaí já prestou atenção quando sobra um pouquinho de açaí lá na tigela, tu coloca para lavar e pinga um pouquinho de sabão. Prestou atenção como ele muda de cor? Ele fica verde. Tá? Quer dizer que ali está a presença de um meio básico, que é o sabão. O sabão deriva de uma base. Tá? Ah, professor, e em meio ácido? Tem gente que pinga umas gotinhas de limão antes de tomar o açaí, para poder digerir lá, né, o ferro, que é rico em ferro o açaí, né, para poder ocorrer a facilitação da digestão do ferro, a absorção do ferro pelo organismo. Tá? Então, o limão, ele é ácido, pingou umas gotinhas lá, a cor do açaí ele vai adquirir uma cor de vinho intenso, tá? Indicando que ali ele está na presença de um ácido. Beleza? Então, galera, são substâncias orgânicas que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. São indicadores ácido-base. Pessoal, mas de acordo com a cor eu posso saber aí se é um ácido ou se é uma base. Isso, beleza. Os indicadores ácido-base vão te afirmar isso. Tá? Existem outras maneiras para eu caracterizar um ácido ou uma base, se o meio é ácido ou se o meio é básico. É através também do pH. A nível de curiosidade para vocês, pessoal, o que é o pH? Potencial, o Pzinho, o H que é hidrogênio iônico, que vem de hidrogênio, beleza? Então o pH é o potencial hidrogênio iônico, ele mede a concentração de H+ presente na solução. Tá? Se tem muito H+, se tem pouco H+, de acordo com essa concentração ele vai afirmar para ti se o meio é ácido, se o meio é básico, tá? Ou se o meio é neutro. Então, galera, aqui existe a escala de pH. A escala de pH ela vai de 0 a 14. De 0 a 7, que é metade da escala, menos de 7, eu tenho um meio ácido. Exatamente igual a 7, eu tenho um meio neutro. Acima de 7 até 14, o limite, tá? Nós temos o meio básico. Beleza? Tranquilão. Para te ter uma ideia lá, nós temos presente no nosso estômago, no suco gástrico, um ácido, que é o ácido clorídrico, HCl. Tá? Esse carinha bem aqui assim, ó, ele está presente no nosso estômago, beleza? Ele é bastante ácido. Pessoal, por que ele não corrói o nosso estômago? Porque na parede interna do nosso estômago existe uma mucosa estomacal, que protege contra a corrosão desse ácido, beleza?
Então olha só, galera. Tranquilão, beleza pura. Agora bora falar sobre o conceito de ácido. Conceito de ácido e base de acordo com esse carinha chamado Savant Arrhenius, tá? Esse carinha russo. Ele propôs um dos primeiros conceitos científicos para ácido base, galera. Tá? De acordo com esse carinha chamado Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância que em água sofre ionização. Opa, não te esquece, ionização, formação de íons, fenômeno químico. Então, toda substância que em água sofre ionização é chamada de ácido. Mas detalhe, tem uma óbvio importante. O único cátion que vai ser formado de acordo com Arrhenius é esse carinha chamado H+, o íon hidrogênio, H+. Então, toda vez que tu colocou uma substância lá em água, houve o processo de ionização, houve a produção do H+, como único cátion. Então, nesse caso, esse carinha eu posso chamá-lo de ácido, beleza? De acordo com Arrhenius. Pessoal, dá um exemplo, ó, HCl gasoso, está em água, formou H+ aquoso mais Cl- aquoso, porque está em água, aquoso, aquoso. H+, ó, único cátion, lembra lá, cátion positivo. Então formou o H+ como único cátion. Então esse carinha aqui eu posso chamá-lo de ácido de Arrhenius, beleza? Agora o que é uma base de Arrhenius, pessoal? É toda e qualquer substância que em água sofre dissociação. O que é dissociação, filhão? Separação de íons. É um fenômeno físico. Então eles estavam unidos, se separaram. Olha só aqui, ó. Te liga só no babado aqui, ó. Detalhe, antes de eu falar do exemplo, olha para cá. Forma como único ânion o OH-, chamado de íon hidróxido ou ânion hidróxido. Beleza? Olha só, soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio, sólido, Szinho sólido. Em água, tá? Eles estavam unidos, cátion e ânion estavam unidos através de forças eletrostáticas, eles se separaram. Formou aqui, ó, Na mais OH- aquoso. Na está aquoso também, tá? Aquoso, aquoso. Então produziu aqui, ó, OH- como único ânion. Então aqui eu tenho que o NaOH é uma base de Arrhenius. Tranquilão, galera? Agora, existiu dois carinhas, um chamado Peter Debye e o outro chamado Eric Huckel. Esses dois carinhas, eles atualizaram o conceito de ácido de Arrhenius. Arrhenius falava que ácido é toda substância que em água sofre ionização, produzindo o H+ como único cátion. Esses carinhas perceberam, galera, que o H+, que é o íon hidrogênio, ele não está isolado, tá, dentro da solução. E sim, quando ele se desmembra do ácido, quando ocorre a cisão da ligação covalente, tá, liberando esse cátion aqui, ele se interliga, ele reage com a molécula de água. Ele se interliga com a molécula de água, produzindo esse outro cátion, chamado de hidrônio ou hidroxônio, tá, que é o H3O+. Olha só, esse cátion aqui, chamado de hidrônio ou hidroxônio, ele é originado da reação do íon hidrogênio com a água. Tá? Então esse carinha aqui, o H+, ele não fica solto na solução. Ele interage com a molécula de água formando o hidrônio ou hidroxônio. Então um exemplo aqui, ó, da atualização do conceito de Arrhenius. Então aqui eu tenho o HCl, que tem presente no teu, no meu, nosso estômago, tá? No suco gástrico. Está na fase aquosa, colocado em água, tá? Líquida, o Lzinho líquida. Então ele vai interagir com a molécula de água, produzindo quem? H3O+. Olha só o hidrônio, o hidroxônio. Produziu esse carinha aqui e o Cl- na solução. Beleza? Então o que é que aconteceu aqui, ó? Eles se separaram, tá? Devido à cisão da ligação covalente, tá? Então houve a formação desse carinha aqui, o H+, e o Cl-. O H+, já que ele não poderia ficar isolado na solução, ele interagiu com a molécula de água para produzir o hidrônio ou hidroxônio, e o Cl- ficou lá bonitinho na solução. Cl- como ânion. Beleza, galera? Então essa é a atualização
do conceito de ácido de arrênios, tá? De acordo com esses dois carinhas, Debye e Huckel. Beleza, galera? Tranquilo. Beleza? Pura aulinha aí, tá? Bem, gente, vou dar um tempo para tirar um print. Na nossa próxima aula vamos continuar falando sobre ácidos, tá? Depois de fechar ácidos, vamos partir para base, depois sais, óxidos e assim por diante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.